Saudações, eu sou Eric Campos Bastos Guedes, pesquisador independente, trabalhando em favor de todas as pessoas do mundo por um benefício de caráter geral. Tá? Hoje é domingo, dia 2 de setembro do ano de 2018, né? Um domingo, já falei, são 10 horas e 52 minutos. Aliás, são 22 horas e 52 minutos à noite aqui. Estou falando aqui do centro da cidade de Niterói, né? Estado do Rio de Janeiro. Estou num hotel aqui, próximo à rodoviária, Hotel da Paz. Tá? E é o seguinte, eu gostaria de alertar as pessoas, os líderes, né, do mundo, os líderes dos países, né, os líderes políticos, as pessoas influentes, para o perigo, o risco, na verdade, dos alimentos transgênicos, tá? Dos vegetais transgênicos, o milho, a soja, o trigo, talvez o arroz, não sei se vai se fazer também, porque parece que há sim um risco que não está sendo considerado devidamente. Pesquisadores devem ser escutados, tá? Mais pesquisas devem ser avaliadas por esses líderes quanto ao que diz respeito aos alimentos transgênicos. Porque é possível sim, tá, que nós estejamos até sendo envenenados através desses alimentos transgênicos. É possível que isso esteja assim acontecendo. Inclusive, eu acredito que eu esteja sendo envenenado, mas eu não tenho certeza, né, através de que mecanismos ou por que isso está sendo feito. Eu só posso atribuir esse envenenamento a que eu estaria sendo submetido ao meu trabalho, né, pelo estabelecimento da cura das doenças, particularmente ao meu trabalho de divulgação quanto ao sistema de cura proposto pelo cientista Royal Raymond Rife na primeira metade do século XX. Né? Eu também atribuo o ataque que estou sofrendo à divulgação que eu faço da fosfoamina, tanto da fósforo 2-AEP do laboratório New Life, quanto a fosfoetanolamina sintética, desenvolvida por uma equipe da USP, Instituto de Química de São Carlos. Muito bem. Eu acredito que os cristãos estão envolvidos, sim, nesse envenenamento. Agora, o que não faz tanto sentido, porque, na verdade, se for um envenenamento através de produtos transgênicos, né? Principalmente o milho, talvez o trigo transgênico, bom, isso não interessaria em nada a massa, né, das pessoas aí que estariam assim, sendo alimentadas, né, com esses produtos agrícolas que podem perfeitamente estar envenenando, sim, ou poderão vir no futuro envenenar as pessoas. Por exemplo, você consegue fazer um vegetal, né, ser resistente a certas pragas, colocando nesse vegetal o gene, né, de uma bactéria que existe no solo, gene este responsável pela produção de uma toxina chamada toxina Bt, que essa toxina, quando ingerida por certos insetos, certas pragas, levariam essa praga à morte, a óbito, porque, na verdade, essa toxina ela faz mal a essas pragas, porque essas pragas metabolizariam, teriam um estômago, vamos dizer assim, alcalino, né? E essa toxina Bt atingiria somente essas pragas que têm o estômago alcalino. Não é o caso dos seres humanos. Né? Essa toxina Bt não atingiria, em tese, os seres humanos que têm o estômago mais ácido. Né? Então, nós não seríamos atingidos por essa toxina Bt que entretanto, levaria certas pragas à morte, por essas pragas terem um estômago, né, alcalino, mais alcalino. Então elas seriam atingidas por essa toxina Bt, que seria produzida por um vegetal
transgênico que teria essa propriedade de produzir essa toxina Bt, porque esse vegetal transgênico, tá, tem no seu DNA um trecho do DNA responsável pela produção dessa toxina que viria de uma espécie de bactéria ou bacilo chamado Bacillus thuringiensis, alguma coisa assim, Bacillus thuringiensis, Bt, daí o nome toxina Bt. Esse DNA desse Bacillus thuringiensis proporcionaria a esses vegetais a produção dessa toxina Bt, que não faria, em tese, mal aos mamíferos, não faria mal, por exemplo, aos seres humanos, mas levaria certas pragas à morte, não é? Então isso evitaria, por exemplo, que certas lavouras fossem perdidas para certas pragas. Muito bem. Só que nós não temos certeza, na verdade, da segurança desses vegetais transgênicos, né? Inclusive, certos agricultores, né, ligados à produção familiar colocaram aí a possibilidade desses transgênicos estarem, em certo sentido, passando esse DNA que veio desse Bacillus thuringiensis, passando esse DNA para outras espécies, para espécies nativas ou coisas do tipo. Bom, eu não tenho o devido conhecimento em botânica, nem em biologia, para saber responder essa questão de modo preciso. Isso deveria ser colocado, uma questão que deveria ser colocada para os professores de biologia, até mesmo para os professores de biologia do ensino médio, por exemplo, né? Quais são os riscos, quais seriam os riscos, né, de um vegetal transgênico, né? Quais seriam os riscos, né? Isso aí poderia ser até um trabalho escolar, né? Poderia ser um trabalho escolar colocado na internet, né? Os riscos, né, do consumo de vegetais transgênicos, do milho transgênico, do trigo transgênico, da soja transgênica. Quem sabe eles estão querendo fazer agora o arroz transgênico. Bom, eu antes tinha alguma segurança, né, em dizer que esses vegetais tinham possibilidade de sim, de nutrir as populações. Só que eu não estou vendo grande vantagem, na verdade. Você pode, por exemplo, em vez de você usar certos agrotóxicos que deveriam ser banidos definitivamente, como é o caso dos organoclorados, você pode colocar técnicas de controle biológico, né? Por exemplo, se você tem, digamos, uma certa larva atacando uma plantação, ora, qual seria o predador natural dessa larva? Algo a se questionar. Então, se você introduzir esse predador natural daquela larva, será que você vai controlar a larva? Se a resposta for positiva, aí você tem uma possibilidade de você combater aquela praga, aquela larva que estaria atacando as suas lavouras, né? Então, uma possibilidade é você utilizar o controle biológico, me parece o ideal, né? Muito bem, voltando à questão dos transgênicos, a questão tem que ser melhor avaliada, tá? Tem que ser avaliada com mais calma, porque os pesquisadores que estão falando contrariamente aos transgênicos têm que ser escutados. Eu vi até recentemente um vídeo, se não me engano, de um pesquisador francês, que ele colocou ratos tratados não, alimentados, né, com vegetais transgênicos, com sementes transgênicas, com vegetais transgênicos, né, com alimentação que vem de vegetais transgênicos, e esses ratos teriam desenvolvido tumores cancerosos, né, bastante impressionantes, né? Então, estou colocando aqui a possibilidade, inclusive, de caso esses vegetais transgênicos se alastrarem demasiadamente, disso até poder ocasionar um desastre em larga escala, né? Eu não sei botânica o suficiente, biologia o suficiente para responder certas questões. Certas questões deveriam ser respondidas pelos professores de biologia, tá? Será que existe a possibilidade desse DNA que veio dessa bactéria, né, que está no solo, esse Bacillus thuringiensis, desse DNA que passou, digamos, sei lá, para o milho, por exemplo,
Será que existe a possibilidade de algum modo desse DNA passar para outras espécies de milho? Tá? Existe essa possibilidade, sim ou não, e por quê? Justifique. Eu acho que algum professor de biologia deveria responder essas questões aí, porque pode ser que haja algo grave acontecendo aí. Inclusive, alguns anos atrás eu vi um vídeo de agricultores familiares, pequenos agricultores, na verdade, que cultivavam uma variedade nativa de milho e eles estavam preocupados, bastante preocupados com o milho transgênico, tá? Inclusive pediram até ajuda ao Papa. Estavam pedindo ajuda ao Papa para que o Papa falasse alguma coisa a respeito do milho transgênico, tá? Então é algo que deve ser considerado e discutido mesmo, tá? Até nas universidades, tá? Entre a pessoal da biologia, mas que isso não fique restrito ao pessoal da biologia, porque parece que há um risco grande. Eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando, mas eu costumo acertar muito mais do que eu erro, tá? Eu costumo acertar muito mais do que eu erro. E até mesmo quando uma pessoa da área, né, técnica que diz respeito ao assunto, às vezes me contraria, quando isso acontece, às vezes depois eu vou verificar por mim mesmo nos livros e até conversando com outras pessoas da área, eu acabo verificando que eu que estava certo. Então veja, nós temos aí vários alimentos que tem o ícone, né, do produto transgênico, que é um triângulo, tá? Com o vértice do triângulo apontando para cima, um triângulo que o interior dele é de cor amarela e tem um T maiúsculo na cor preta dentro desse triângulo no fundo amarelo e o contorno é preto. Então você tem aí o ícone, né, dos produtos transgênicos. Aqui, quando você compra um pacote de batatas fritas, por exemplo, né, e vem esse ícone, significa precisamente que existe ali produtos transgênicos compondo aquele alimento ali. E como eu estou falando com vocês, eu não estou inteiramente certo da segurança desses produtos transgênicos. Na verdade, estou com uma desconfiança cada vez maior quanto a eles. Parece que o Irã, se eu não me engano, o Irã ou o Iraque, eu acho que o Irã mesmo, parece que começou a produzir certos vegetais transgênicos, um país do Oriente Médio. E não teve muito sucesso, não. Parece, inclusive, que houve um problema grave, tá? Quanto a isso aí, deve ser verificado. Não é muito difícil. Qualquer um pode fazer isso aí. Pegar e começar a pesquisar a respeito, tá? Dos transgênicos, dos riscos, inclusive procurando saber junto aos professores, tá? Do ensino médio ou professores universitários, que seria ainda melhor, sobre esses riscos aí que poderiam haver, tá? Porque, pelo que eu entendi do que eu li, está sendo feito um bloqueio quanto à comunicação dos pesquisadores que se opõem ao advento dos vegetais transgênicos, tá? Eu estava avaliando no primeiro momento, parecia que não tinha grande risco, mas isso aí tem que ser avaliado com muita calma, tá? Teria que ser avaliado com muita calma mesmo, porque uma coisa é você fazer alguns pequenos experimentos ali, envolvendo talvez algumas dezenas de roedores, não é? Uma coisa é isso, talvez até algumas centenas de roedores durante, sei lá, 6 meses ou um ano. Será que você vai ter uma segurança a partir daí de que se você produzir isso em larga escala e começar a colocar para a população humana em grande quantidade, na forma de dezenas de milhões de toneladas, será que você vai ter segurança? Uma segurança garantida? Eu não tenho certeza disso, eu não estou certo disso. Tá? Pode ser um risco grande. Inclusive, como eu falei com vocês, eu não sei botânica o suficiente, nem estou muito ligado à agricultura, não. Mas é algo que também deveria ser questionado junto aos agricultores, especialmente aqueles que trabalham com agricultura familiar. Será possível que um milho pode, entre aspas, contaminar o outro, ou seja, passar o DNA de um para o outro? Eu digo isso porque eu assisti a um programa agora, foi hoje ainda, né? Eu assisti a um programa hoje que você fala que você pode, por exemplo, contra variedades de flores. Se você tem duas espécies de flores diferentes, você pode
pegar o pólen, né, de uma delas e colocar numa outra lá, e a partir daí você produzir uma espécie que não existia antes. Será que algo do tipo poderia ocorrer? Tipo, você poderia talvez começar a aparecer milho ou uma outra variedade de vegetal com aquele trecho do DNA que você colocou no outro milho, no milho que você, no seu milho transgênico, de repente esse DNA começa a aparecer aí direto, porque seria, digamos que aparece esse trecho do DNA, digamos que esse trecho do DNA, tá? Digamos que esse trecho de DNA que faz com que, digamos, o milho, digamos, produza essa toxina Bt. Digamos que esse trecho do DNA vai parar em outras espécies e misture por aí. Ora, se cresce por aí um vegetal que produz essa toxina Bt, ele naturalmente vai ser um vegetal que vai ter resistência contra certas pragas. Talvez até por isso mesmo ele se alastre mais. E quem sabe até esse trecho do DNA comece a dar por aí em um monte de outros vegetais. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Aí você vai ter, daqui a pouco, muitas pragas que não vão conseguir consumir aquilo ali. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer. Isso aí teria que ser questionado, como eu estou falando aqui, junto a professores de biologia, ou mesmo junto a alunos de biologia, tá? Ou de agropecuária e ciências afins, para verificar se é possível que possa ocorrer algo do tipo, né? Tem pessoas colocando outras questões aí, referentes a bactérias que poderiam ter resistência. Bom, eu não entendi direito essa questão, mas vocês devem sim avaliar melhor a segurança, tá, dos vegetais transgênicos, porque é possível que não haja essa segurança realmente, até porque, pelo que eu entendi, como eu já falei aqui, os pesquisadores que estão se opondo, que estão mostrando resultados que indicam que os vegetais transgênicos não são seguros, esses pesquisadores estariam sendo bloqueados, estariam tendo a sua comunicação bloqueada. Então, atenção aí. Atenção e cuidado com esses vegetais transgênicos aí. Se você puder escolher no supermercado produtos que não tenham esse sinal dos transgênicos, eu acho que seria uma coisa boa. Muito embora, às vezes, nós não tenhamos muitas opções. Mas eu acho que seria uma boa você começar a evitar esses vegetais, esses produtos agrícolas, produtos industrializados, né? Batata frita e coisas do tipo, que tenham transgênicos. Então, eu só coloquei minha questão aí. Quem quiser fazer doações para incentivar o meu trabalho, tá? É isso aqui, essa aqui que é a conta. Aqui está parecendo ao contrário, não é isso? Está parecendo ao contrário, infelizmente. Mas eu vou colocar do jeito que tá, tá? Eu vou falar do jeito que tá. Quem quiser ler ao contrário aí, que lê ao contrário, tá? Banco Bradesco, agência 1882-1, conta corrente 0564310-4, cliente Eric Campos Bastos Guedes, carteira de identidade ou RG 084364140 e CPF 012-878-517-97. Quem quiser me ajudar aí com doações, o caminho é esse aí. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!